Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Os Futebolísticos. Hoje vocês terão muitas novidades por aqui. Já aproveitando, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos, que tenho certeza que vocês vão amar saber o que acontece no mundo do futebol. E você não vai acreditar na última curiosidade deste vídeo, sério, é surreal. Chelsea Futebol Clube. O Chelsea Futebol Clube, comumente conhecido como Chelsea, é um dos clubes de futebol mais proeminentes e bem-sucedidos do mundo. Fundado em 1905, o Chelsea está sediado em Stamford Bridge, em Fulham, Londres. Ao longo de sua história, o clube se destacou tanto em competições domésticas quanto internacionais, construindo uma reputação de excelência no futebol. Fundação e primeiros anos. Como nasceu o Chelsea? O Chelsea foi fundado em 10 de março de 1905 por Gus Mears, que comprou o estádio de Stamford Bridge com a intenção de transformá-lo em um campo de futebol. Após uma tentativa frustrada de vender o estádio ao Fulham, Mears decidiu criar seu próprio clube, e assim nasceu o Chelsea Futebol Clube. Primeiro jogo. O primeiro jogo oficial do Chelsea foi contra o Stockport County, em 2 de setembro de 1905, na segunda divisão do campeonato inglês. Primeiros sucessos. O Chelsea rapidamente atraiu grandes multidões e em 1907 e 2008 conseguiu a promoção para a primeira divisão. Primeiros desafios. Nos primeiros anos, o Chelsea enfrentou dificuldades em se estabelecer como uma força dominante no futebol inglês. Embora o clube tenha atraído jogadores talentosos e obtido algumas boas campanhas, os títulos importantes eram escassos. Década de 1910. Durante essa década, o Chelsea enfrentou altos e baixos, incluindo rebaixamentos e promoções entre a primeira e segunda divisão. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial interrompeu o desenvolvimento do futebol na Inglaterra, afetando clubes como o Chelsea. Ascensão e consolidação. Décadas de 1950 e 1960. Os anos 1950 marcaram o início de uma era mais bem-sucedida para o Chelsea. O clube ganhou seu primeiro grande troféu, a primeira divisão, em 1955, sob a gestão de Ted Drake. Ted Drake, um dos principais responsáveis pelo sucesso inicial do Chelsea, Drake modernizou o clube, introduzindo novos métodos de treinamento e recrutando jogadores talentosos. Primeiro título da Liga. A conquista da primeira divisão em 1955 foi um marco, solidificando o Chelsea como uma força a ser reconhecida. Anos 1960 e 1970. Os anos 1960 e 1970 trouxeram mais sucesso e popularidade para o Chelsea, especialmente com a vitória na FA Cup em 1970 e na Recopa Europeia em 1971. FA Cup de 1970, uma vitória histórica sobre o Leeds United, em um jogo de replay na final, marcou a primeira FA Cup do Chelsea. Recopa Europeia, o título europeu de 1971, conquistado contra o Real Madrid, foi um dos primeiros grandes triunfos internacionais do clube. Era moderna e sucesso contemporâneo. Anos 1990, transformação e ressurgimento. A década de 1990 foi um período de transformação para o Chelsea. A aquisição do clube por Ken Dates em 1982 e, posteriormente, a chegada de jogadores de renome internacional mudaram a sorte do clube. Investimentos e contratações. Jogadores como Gianfranco Zola, Ruud Gullit e Gianluca Vialli foram fundamentais para revitalizar o clube. FA Cup de 1997, sob o comando de Gullit, o Chelsea venceu a FA Cup, encerrando um jejum de 26 anos sem títulos importantes. Roman Abramovich e a nova era de ouro. Em 2003, o magnata russo Roman Abramovich comprou o Chelsea, iniciando uma nova era de sucesso e investimento maciço. Contratações estelares. Abramovich investiu pesadamente na contratação de jogadores de classe mundial e na melhoria das instalações do clube. José Mourinho, nomeado treinador em 2004, Mourinho levou o Chelsea a vencer a Premier League em 2005 e 2006, quebrando um jejum de 50 anos sem títulos da liga. Conquistas recentes. Títulos importantes. Desde a chegada de Abramovich, o Chelsea conquistou inúmeros títulos importantes, tanto nacionais quanto internacionais. Premier League. Além dos títulos de 2005 e 2006, o Chelsea venceu a Premier League em 2010, 2015 e 2017. UEFA Champions League. O Chelsea conquistou a Liga dos Campeões pela primeira vez em 2012, vencendo o Bayern de Munique na final. Em 2021, o clube venceu a competição pela segunda vez, derrotando o Manchester City. Europa League. O Chelsea venceu a Europa League em 2013 e 2019, solidificando sua reputação em competições europeias. Cultura do clube. Stamford Bridge. Stamford Bridge, o estádio do Chelsea, é um dos mais icônicos do futebol inglês. Com capacidade para cerca de 40 mil espectadores, o estádio passou por várias reformas e modernizações ao longo dos anos. História e tradição. Inaugurado em 1877, Stamford Bridge foi originalmente usado para atletismo antes de se tornar a casa do Chelsea em 1905. Atmosfera. Conhecido pela atmosfera vibrante e apaixonada, o estádio é um verdadeiro caldeirão em dias de jogo. Torcida. A torcida do Chelsea é uma das mais dedicadas e apaixonadas do futebol inglês. Os torcedores, conhecidos como The Blues, são famosos por seu apoio incondicional ao time. Hinos e cânticos. Hinos como Blue is the Color e cânticos tradicionais criam uma atmosfera única nos jogos.
Fã-clubes. Existem fã-clubes do Chelsea ao redor do mundo, demonstrando a popularidade global do clube. Curiosidades do Chelsea. Jogadores icônicos. Gianfranco Zola, considerado um dos maiores jogadores da história do Chelsea, Zola encantou os torcedores com sua habilidade e criatividade nos anos 1990. Didier Drogba, o atacante marfinense é um ícone do clube, famoso por seus gols decisivos, incluindo o empate e o pênalti decisivo na final da Champions League de 2012. Frank Lampard, o maior artilheiro da história do clube, Lampard é uma lenda viva do Chelsea, tanto como jogador quanto como treinador. Momentos memoráveis. A final de Munique 2012, a vitória épica na Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, decidida nos pênaltis, é um dos momentos mais memoráveis da história do clube. A era Mourinho, sob o comando de José Mourinho, o Chelsea estabeleceu novos padrões de excelência e competitividade na Premier League. Novidades e futuro. Recentes mudanças e planos. Nos últimos anos, o Chelsea continuou a ser um competidor formidável tanto no cenário nacional quanto internacional. A gestão do clube tem focado em manter a competitividade e investir em novos talentos. Treinadores. O Chelsea passou por várias mudanças de treinadores, com nomes como Antônio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard e Thomas Tuchel trazendo diferentes estilos e abordagens. Academia. A Academia do Chelsea, conhecida por desenvolver jovens talentos, tem sido uma parte crucial do sucesso contínuo do clube. Jogadores como Mason Mount, Reece James e Tammy Abraham são produtos desta academia. Transferências. O Chelsea continua a fazer investimentos significativos em jogadores de alto calibre, reforçando a equipe em todas as posições. Algumas considerações finais. O Chelsea Futebol Clube é mais do que apenas um clube de futebol, é uma instituição com uma rica história e um futuro brilhante. Desde suas origens humildes em 1905 até se tornar um gigante do futebol mundial, o Chelsea exemplifica a paixão, a ambição e a busca incessante pela excelência. Com uma base de torcedores leais, uma gestão ambiciosa e um plantel repleto de talentos, o Chelsea está bem posicionado para continuar seu legado de sucesso nos próximos anos. Seja através de conquistas domésticas ou glórias internacionais, o Chelsea continua a inspirar e emocionar milhões de fãs ao redor do mundo, solidificando sua posição como um dos clubes mais icônicos e influentes do futebol mundial. O impacto global do Chelsea. O Chelsea Futebol Clube não apenas se destacou em competições nacionais e internacionais, mas também desempenhou um papel significativo na popularização do futebol inglês ao redor do mundo. A visibilidade global do clube aumentou exponencialmente após a aquisição por Roman Abramovich, graças a grandes investimentos e um marketing estratégico que elevou o perfil do clube. Expansão internacional. O Chelsea tem uma base de fãs crescente em todos os continentes, com tours de pré-temporada frequentemente organizados na Ásia, América do Norte e Austrália. Essas tours ajudam a solidificar a presença global do clube e atrair novos torcedores. Parcerias e colaborações. O clube tem diversas parcerias comerciais e colaborações com marcas internacionais, ajudando a espalhar a influência do Chelsea e a promover o futebol inglês globalmente. Responsabilidade social e comunidade. O Chelsea também está profundamente comprometido com iniciativas de responsabilidade social e envolvimento comunitário. O Chelsea Foundation é uma das maiores e mais respeitadas fundações de futebol no mundo, dedicada a causar um impacto positivo nas comunidades. Projetos comunitários. A fundação organiza uma variedade de programas que promovem a educação, a inclusão social e o desenvolvimento de habilidades através do futebol. Inclusão e diversidade. O clube é ativo em campanhas de inclusão e diversidade, lutando contra o racismo, a discriminação e promovendo a igualdade de gênero no esporte. Legado e influência. O legado do Chelsea é marcado por sua capacidade de se reinventar e permanecer competitivo ao longo das décadas. A resiliência do clube em tempos de adversidade e sua ambição de ser um dos maiores do mundo são características centrais que definem sua história e cultura. Ícones do clube. Jogadores como John Terry, Didier Drogba e Frank Lampard deixaram uma marca indelével na história do clube. Suas contribuições não só trouxeram sucesso dentro de campo, mas também ajudaram a construir uma cultura de determinação e excelência. Gestão e estratégia. A abordagem estratégica do clube em termos de gestão, desde a contratação de técnicos inovadores até a implementação de tecnologias avançadas, tem sido fundamental para seu sucesso contínuo. A liderança visionária de figuras como Roman Abramovich transformou o Chelsea em um modelo de como combinar tradição com modernidade no futebol. Desafios e futuro. O Chelsea, como qualquer grande clube, enfrenta desafios contínuos, incluindo a necessidade de permanecer competitivo em um cenário global em constante mudança. No entanto, o clube está bem posicionado para enfrentar esses desafios graças a uma base sólida e uma visão clara para o futuro. Sustentabilidade financeira. Com o aumento dos custos no futebol mundial, a gestão financeira prudente é crucial. O Chelsea tem trabalhado para equilibrar investimentos em novos talentos com a necessidade de manter uma operação sustentável. Desenvolvimento de jovens talentos. A academia do Chelsea continua a ser um dos pilares do clube, com a esperança de que novos talentos possam seguir os passos de figuras como Mason Mount e Reece James, trazendo sucesso e continuidade ao time principal. Inovações tecnológicas. O Chelsea tem adotado novas tecnologias para melhorar o desempenho dos jogadores e a experiência dos torcedores. Desde a análise de dados avançada até o uso de inteligência artificial, o clube está na vanguarda da inovação no futebol. O futuro brilhante do Chelsea. O Chelsea continua a olhar para o futuro com otimismo e ambição.
A visão de longo prazo do clube inclui não apenas continuar a ganhar troféus, mas também fortalecer seu impacto positivo no futebol e na sociedade em geral. Objetivos internacionais. A busca por mais títulos da Liga dos Campeões e outros troféus internacionais permanece uma prioridade. O clube está determinado a cimentar sua posição entre a elite do futebol europeu e mundial. Engajamento com os torcedores. O Chelsea reconhece a importância de seus torcedores e está comprometido em melhorar continuamente a experiência dos fãs, tanto no estádio quanto digitalmente, para manter e expandir sua base de apoio global. Sustentabilidade e impacto social. Continuar liderando em práticas sustentáveis e impacto social é um componente-chave da visão do Chelsea para o futuro. O clube aspira a ser um modelo não apenas em desempenho esportivo, mas também em responsabilidade social e ambiental. Veja algumas conclusões. O Chelsea Futebol Clube representa uma fascinante jornada de um clube fundado em 1905 a uma potência global no futebol moderno. Com uma rica história, uma base de torcedores apaixonados e um compromisso com a excelência em todas as áreas, o Chelsea continua a inspirar e a criar memórias inesquecíveis para milhões de pessoas ao redor do mundo. Seu impacto vai além das vitórias e troféus, abrangendo um compromisso genuíno com a comunidade, a inovação e a sustentabilidade. A trajetória do Chelsea é um testemunho do poder do esporte em unir, inspirar e transformar vidas, e seu futuro parece mais brilhante do que nunca.